Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Na verdade, essa é uma aula especial, é uma aula do novo currículo do ensino médio, onde eu tô, lecionando aí uma disciplina, um itinerário chamado Mundo Contemporâneo Digital, Então a ideia é falar sobre características do mundo contemporâneo, mas ligado aí ao mundo digital. E hoje, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre, o real, o que é esse real, o que é o virtual e, finalmente, o que é o tal do metaverso, essa palavra bonitinha que todo mundo tem ouvido falar bastante desde o final do ano passado, Vamos lá. Para começar, eu trouxe aqui uma charge, Duas pessoas conversando, uma pergunta para outra. Notem que esse carinha aqui está olhando, vive no computador. Qual é a diferença do mundo real para o mundo virtual? Ele pensa um pouquinho, e fala, não sei bem ao certo. Mas acho que esse mundo real, ele não existe de verdade, Para quem fica, imerso aí nesse mundo virtual, talvez, a realidade é que não exista de verdade, Não sei, é uma interpretação. Mas, de qualquer forma, o que é real e o que é virtual? Quando a gente pensa em virtual, a gente pensa em situações que nem essas. Aliás, todo mundo já viveu isso. Você tenta conversar com uma pessoa, tenta a atenção das pessoas, e elas estão imersas aí nesse mundo virtual com seus aparelhinhos eletrônicos. Ou somos nós, que estamos imersos nesse aparelhinho eletrônico, no mundo virtual, alheios, àquilo que acontece à nossa volta, Então, acho que uma primeira característica desse mundo virtual é a capacidade que ele tem de sugar, de reter aí a nossa atenção. Mas além disso, vamos dar uma olhadinha em definições de dicionário, Real, que tem existência verdadeira e não imaginária, a vida real. De teor autêntico, genuíno, é preciso ter uma conversa real com ele. Olha que interessante, O real, ele é verdadeiro por essa definição, E aí, para as pessoas que realizam coisas no mundo virtual, eu acredito que essa definição ela é um pouquinho incômoda, Eu conheço pessoas que já namoraram, no mundo virtual, e desenvolveram aí sentimentos, nesse mundo virtual. E será que aquilo não foi verdadeiro para as partes envolvidas? Hoje a gente tem relações de trabalho no mundo virtual. Será que isso não é verdadeiro? Temos moedas virtuais que permitem comprar coisas reais, Então, a própria definição do que é real, ela está um pouquinho, defasada. O virtual é aquilo que não é real. Ele coloca o virtual como simulado eletronicamente, as imagens virtuais, Aqui é uma definição que coloca o virtual como produto, de algum equipamento eletrônico, ou que a gente precisa, de um computador, do celular, para acessar ou para usar esse mundo virtual. Mas, na verdade, não é bem assim. Tá? Tem um autor, que eu já vou falar dele aqui, antes, só para mostrar, da palavra real deriva a realidade, característica do que é real, e do virtual, tem o virtualmente, aquilo que é feito de maneira virtual por simulação e invenção. E aí a gente chega, no Pierre Levy, que ele é um cara muito legal que tenta definir aí o que é esse virtual. Eu deixei aqui nos slides, um videozinho, eu lembro que os slides sempre estão lá na minha
minha pastinha, né, para todo mundo que quiser consultá-lo. E esse Pierre Levy, nesse videozinho, ele fala que o virtual, na verdade, ele está dentro da nossa cabeça, né? Porque quando a gente inventou a linguagem, quando a gente atribui significados para as coisas, né, isso é um ato virtual, né? É um ato que vem a partir da minha interpretação e da minha percepção sobre uma determinada coisa. Todo mundo já imaginou alguma coisa, todo mundo já deve ter lido um livro, ouvido uma história, assistido um filme, né? E às vezes sofrido com relação aos personagens, como se você tivesse saído, né, da sua própria realidade, ou da realidade que o cerca, né? O grande lance é que esses meios eletrônicos é que eles têm uma capacidade ali de sugar a nossa atenção, tá? Mas eles não são a única forma, né, pelo qual a gente acessa esse virtual, até porque esse virtual está mais dentro de nós do que dependendo, né, do instrumento aí eletrônico. E para o Pierre Levy, o virtual não é oposto de real, né? O oposto de virtual é o atual, né? Atual é aquilo que ocorre agora, né? Então, assim, né, o oposto de virtual, né, de alguma forma, é o tempo atual, né? É o agora. Por quê? Né? Nesse mundo virtual, principalmente nesse mundo virtual disponibilizado aí pelos eletrônicos, as coisas são eternas, né? Ou sujeitas, pelo menos, a uma variação de tempo diferente. Essa aula que eu estou gravando agora poderá talvez ser assistida, né, pelos meus netos. E os meus netos poderão falar: nossa, meu avô era estranho, né? Ficava gravando as aulas dele na internet. Ou eles vão poder achar demais. Se eu cometesse uma besteira, essa besteira ficaria ali na internet para sempre. Se eu comprar um objeto virtual, esse objeto virtual ele também existe para sempre. Um livro virtual pode ser lido por muitas pessoas, mas ele não desgastar nunca, né? Então a dimensão do tempo, né, no virtual, ela é diferente do tempo que nós estamos vivendo aqui no mundo atual. Inclusive, né, para algumas coisas no mundo real tem perdão. No mundo atual, no mundo virtual, não, né? É difícil, às vezes, no mundo virtual, as pessoas entenderem que as próprias pessoas podem mudar, né? Muitas vezes as pessoas são julgadas ou comparadas com aquilo que elas fizeram, falaram há 20, 30 anos atrás, né? E elas têm que lidar com isso de alguma forma. Bem, além disso, né, eu pus aqui as definições de real, atual e virtual, né? Para os meus alunos, quando eu dei essa aula em sala, né, eu pedi aí para eles, né, explicarem, né, a frase do Pierre Levy, considerando aí as definições de real, atual e virtual. Eles também assistiram, né, o videozinho, quem quiser é só clicar no link lá do slide. E o tal do metaverso, né? O metaverso seria a evolução final desse mundo virtual. Né? Pelo menos ele se propõe a ser, né, o último passo ali. Olha como a definição de metaverso ela é complicada. É um espaço virtual compartilhado coletivo, criado pela convergência da realidade física aprimorada virtualmente e de um espaço virtual fisicamente persistente. Então, né, ele tenta, né, na sua própria definição, mesclar a ideia que a gente tem de real e de virtual, né? Vai ser uma realidade física, onde a gente aprimora a nossa visão sobre ela, usando, né, meios virtuais, e ao mesmo tempo, né, a gente vai ter um espaço virtual onde a gente consegue ter ou sentir sensações reais, né? Incluindo a soma de todos os mundos virtuais, a realidade aumentada e a internet. Esse metaverso, ele, como eu falei, né, ele se propõe a ser o ponto final ali da evolução do mundo virtual, nesse mundo virtual no sentido de que usa, né, equipamentos eletrônicos, ou que faz uso, né, de equipamentos eletrônicos para aumentar a nossa interação, a nossa
nosso apagamento, né, em relação ao que acontece fora, né, e a gente fique concentrado ali dentro desse mundo virtual. Quando a internet começa, a gente tinha arquivos de texto, números, planilhas sendo compartilhadas. Depois, melhora as conexões, melhora os computadores, né, a gente vai ter aí a imagem sendo compartilhada. E pergunte para os seus pais na década de 90, né, para você conseguir ver uma foto na internet, era um parto, gente. Demorava muito, muito, muito tempo. Aí melhora um pouco, a gente compartilha som, compartilha música, compartilha áudio, tem as ligações por VoIP, né, pela internet. Depois consegue compartilhar vídeo. E aí vai surgir um negócio chamado realidade aumentada, né, que é o tipo joguinho Pokémon Go. Você olha para a realidade e aumenta essa realidade com a lente do seu celular, por exemplo. O metaverso pretende ir além disso tudo, né? Ele pretende, de alguma forma, levar as pessoas a sentir, né, sensações reais a partir, né, da interação virtual que ela realiza nesse mundo. Só que para fazer isso, né, o metaverso precisa de muitos equipamentos eletrônicos. Luva, máscara, óculos, enfim, né? É um monte de tranqueira, né, que as pessoas pagam muito caro para isso. E hoje, né, esses produtos eles são caros e não são tão bons. Eles não conseguem atingir ali toda aquela... tudo aquilo que ele se propõe, né, o que seria a propaganda do metaverso, né? Então, assim, na ideia é isso. Na prática, isso ainda não se realizou. Por quê? Para o metaverso acontecer, tem algumas coisas que elas já estão caminhando, mas que elas precisam, obviamente, evoluir. Uma delas, né, é a ideia de intercambialidade. Você tem que pegar as suas coisas virtuais, o seu avatar virtual, enfim, as suas características que você quer expor nesse mundo virtual e poder usar essas características em diferentes mundos virtuais. Não importa de que empresa, você poderia, né, levar isso de um lugar para o outro. E uma outra coisa é a navegação, né? Os formatos de arquivos, as linguagens de informática, elas vão ter que convergir para, obviamente, permitir essa navegação. A gente tem também as questões de direitos de propriedade e de exclusividade, né? Como definir a propriedade ali no mundo virtual, né? Tem uma maneira que são os NFTs, os torrents não fungíveis, que são algoritmos que permitem ali a criação de moedas virtuais, de obras de arte virtual, de roupa virtual exclusiva, de propriedade virtual, né? Um imóvel, uma casa virtual, por exemplo, né? E essa tecnologia ela precisa ser mais aprimorada, massificada, para justamente permitir que você leve as suas coisas de um mundo para outro, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, né, que criar mecanismos para lidar com a questão, por exemplo, né, da propriedade sobre aquilo que eu sou, né? Nesse mundo virtual não tem nada de graça, né? Muitas vezes essas empresas usam, né, essas coisas para tirar informações da gente, né? Os dados, os metadados que eles vão usar aí, né, para vender para empresas de anúncio, de propaganda, enfim, né? Quando o serviço é de graça, na verdade a mercadoria é você, né? Tem uma frase que é mais ou menos assim. E por fim, né, o último grande objetivo é passar de uma coisa chamada simulação para a emulação. Simulação é um fingimento, né? Então, né, a experiência que a gente tem de internet, vocês estão aqui me assistindo, né, é uma experiência que vocês veem o meu rosto falando alguma coisa, né? Mas pretende ser, mas não é. E fica claro que não é uma aula de geografia aqui, né? Isso é só um vídeo de alguém falando, né, de temas de geografia. Você pode estar prestando atenção, mas a minha aula na sala de aula é muito mais legal do que esse vídeo, tá? E a emulação, né, ela seria uma experiência mais completa. Ela pretende ser igual ou melhor. E é isso, né, que o tal do metaverso pretende ser.
né? Eu usaria um monte de apetrechos, e aí vocês também que estão me assistindo, e aí nós entraríamos numa sala de aula virtual. Nessa sala de aula virtual, você teria a sensação de estar ali sentado, me vendo na frente, conversando ali com você, né? E aí a gente poderia ter esse mundo virtual, por exemplo, com carros passando ao redor e você ouvindo esse barulho de fundo, né? Ou passa um caminhão na rua e você sentiria, né, a janela tremer, o seu corpo tremeria ali. É, sei lá, dando um exemplo bem bizarro, tem uma sala de aula virtual e o seu amigo virtual solta um pum virtual. E você sentiria o cheiro desse pum virtual, porque você estaria usando uma máscara e ela teria alguma coisa que soltaria ali o cheiro, né? E, enfim, um cheiro desagradável para simular isso. Enfim, esse passo aí, ele ainda não se concretizou. Tá? Eu deixei aqui alguns materiais, né, para reflexão de vocês. Tem texto, tem aqui, né, do metaverso para a casa do cliente, a estratégia do McDonald's, tem um filme chamado Jogador Virtual, e ficou faltando, né, a indicação de uma coisa aqui. Deixa eu achar. Do Fantástico. Uma reportagem bem legal sobre o metaverso. A internet aqui tá falhando. Bem, não está conectando aqui, mas assim que eu pôr os slides lá na pastinha, nessa parte aqui vai ter ali Fantástico Metaverso, que é o link para a reportagem. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.